Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Aqui estamos mais uma vez para tratar da magnífica história do nosso Botafogo. O assunto de hoje é o primeiro presidente do Botafogo Futebol Clube, sócio fundador, carteira de sócio número 1, Flávio da Silva Ramos, o Flávio Ramos. Flávio Ramos nasceu em 14 de abril de 1889, no Rio de Janeiro. Em 1904, uma aula de álgebra do professor general Júlio Noronha, no tradicional colégio Alfredo Gomes, em Botafogo, Flávio, com 15 anos de idade, passou um bilhete a seu colega Emanuel Sodré, propondo a fundação de um clube. Esse bilhete foi interceptado pelo professor e repreendeu-os, afirmando que aquele não era o momento propício a conversas. Esse foi o passo inicial na vida do Botafogo Futebol Clube. E Flávio Ramos é a maior figura daquele início. Flávio encontrou-se à noite com Otávio Werneck, na rua Voluntários da Pátria, e disse-lhe: seu Werneck, vamos fundar um clube de futebol. Contamos contigo e com o Álvaro, irmão de Otávio, os Werneck. Houve diversas reuniões para vários daqueles que seriam os fundadores do clube decidirem sobre o estatuto e tudo mais. E finalmente, na tarde de 12 de agosto de 1904, foi fundado o Botafogo Futebol Clube por um grupo de colegiais no velho casarão em ruínas do Conselheiro Gonzaga, que fazia a esquina da Rua Humaitá com o Largo dos Leões, bem em frente à estação de bondes, num chalé cedido aos jovens desportistas por Dona Chiquitota, avó de Flávio, grande amiga e verdadeiramente mãe do clube que nascia. Flávio Ramos, portanto, foi o sócio fundador com a carteira de número 1, como eu disse antes. Na reunião de 18 de setembro de 1904, Flávio e seus companheiros abriram mão de seus cargos para serem somente atletas, tendo convidado Alfredo Guedes de Melo para presidir o Botafogo Futebol Clube. Nessa reunião, Dona Chiquitota sugeriu que o nome que havia sido escolhido, Eletroclube, em razão de um talão de cobrança das mensalidades pertencente a um antigo clube de pedestrianismo, fosse alterado para Botafogo Futebol Clube, tendo sido eleita a diretoria, presidida por Alfredo Guedes de Melo, e também nessa reunião foi desenhado em nanquim o primeiro escudo do Botafogo Futebol Clube. Lembrando que o argumento de Dona Chiquitota, que ficou famoso para convencer seu neto e seus colegas a adotarem o nome Botafogo, foi muito simples. Ela argumentou: ora, vocês moram em Botafogo, estudam num colégio em Botafogo, fundam um clube, né, em Botafogo. Esse clube só pode ter o nome de Botafogo. O primeiro campo do Botafogo foi a via pública, ali mesmo, no Largo dos Leões, com suas majestosas palmeiras imperiais servindo de balizas. Flávio Ramos jogou no Botafogo de 1904 a 1911, e o primeiro jogo regular do novo clube foi em 2 de outubro de 1904, contra um clube denominado Football and Athletic Club, no campo deste, na rua Doc Lobo, esquina da rua Campos Sales, onde existia o Velo Clube, tendo o placar sido 3-0 para os adversários. Em 8 de julho de 1906, em jogo pelo Campeonato Carioca contra o mesmo Athletic, no campo do Fluminense, o placar foi de 5-0 para o Botafogo, e Flávio assinalou o seu primeiro gol em jogos oficiais. Lembrando que 1906 foi o primeiro campeonato carioca disputado aqui no Rio de Janeiro, primeiro campeonato carioca. Em 1907, quando Botafogo e Fluminense dividiram o título de campeão carioca, Flávio Ramos atuou em 5 das 6 partidas e foi o artilheiro do Botafogo com 6 gols. Flávio Ramos foi artilheiro do Botafogo também com 6 gols, em 1908 com 8 gols
e 1909 com 18 gols. Em 30 de maio de 1909, pelo Campeonato Carioca, na maior goleada até hoje registrada em campeonatos oficiais, jogando contra o Mangueira, no nosso campo da Rua Voluntários da Pátria, quando o Botafogo venceu o Mangueira por 24-0, Flávio Ramos assinalou 7 gols. Lembrando que a partir de 1908 o Botafogo passou a jogar no campo da Rua Voluntários da Pátria, que ele havia alugado. Na tarde de 25 de setembro de 1910, quando o Botafogo conquistou com uma rodada de antecedência o seu segundo campeonato carioca de futebol, vencendo seu maior adversário, o Fluminense, por 6-1, tendo Flávio Ramos participado da campanha, Flávio também participou da equipe dos segundos quadros, campeão carioca, onde foi o artilheiro com 10 gols. Portanto, Flávio participou da conquista do campeonato de primeiros quadros de 1910 e dos segundos quadros também de 1910. O Botafogo foi campeão nesse ano dos primeiros e dos segundos quadros. Em 1911, em partida contra o América pelo Campeonato Carioca, no nosso campo de Voluntários da Pátria, o adversário atuava com grande violência para neutralizar a equipe do Glorioso. Quando a partida estava empatada em 1-1, aconteceu a cena que passaria à história. Flávio Ramos, recebendo violenta falta de Gabriel Carvalho, protestou. Abelardo Delamare interveio, aconselhando Flávio a reagir. Gabriel insultou pesadamente Abelardo, que o repeliu com um bofetão que ressoou no campo, no estádio. O campo foi invadido e o jogo recomeçou a muito custo para terminar empatado em 1-1. Houve novo conflito no final da partida e Flávio Ramos chegou a desarmar um sujeito transtornado que empunhava um revólver. A Liga de Futebol decidiu suspender Abelardo Delamare por 1 ano e Ademaro Delamare por 6 meses, por ter promovido a agressão ao time do América e censurar a diretoria do Botafogo por não ter tomado medidas para evitar o conflito. O Glorioso, em solidariedade a seu atleta, decide desligar-se da Liga, ficando sozinho, fora do campeonato, pois os demais clubes decidiram apoiar a Liga. Flávio Ramos atuou até 1911, como eu disse antes, tendo assinalado 58 gols em 58 jogos disputados. Média excelente. Teve uma breve experiência como técnico do time do Botafogo em 1928. Nunca afastou-se de seu amado clube, tendo assistido às conquistas de 1912, 1930, o tetracampeonato de 1932-1935, as grandes conquistas dos campeonatos de 48, 57, 1961, 1962, o bicampeonato, e dos torneios Rio-São Paulo. Na cerimônia de posse do Dr. Ney Cidade Palmeiro na presidência do clube em janeiro de 1967, colocou na lapela do novo presidente um broche de ouro e brilhantes, instituindo o gesto simbólico que marca a passagem do bastão entre presidentes do Botafogo, mantida até os dias de hoje. Faleceu no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1967, aos 78 anos. Na foto que vocês veem, temos já idosos, em 1959, Flávio Ramos e Emanuel Sodré sentados no Palacete Colonial de Venceslau Braz, trocando ideias, relembrando os velhos tempos e vendo o resultado daquela iniciativa que tiveram em 1904, o grande Botafogo que já era naquele tempo. Quero pedir a vocês que deixem seu like, que indiquem o canal Botafogo Memória a seus amigos. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.